Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Muito bem, a Conexão Poder recebe mais uma vez a deputada Janaína Riva, dessa vez, dessa vez, esquisito, mas tudo bem. Dessa vez como presidente da Assembleia Legislativa, parabéns pela... Obrigada. Presidente ou presidenta? Sessão, não, presidenta é Pelo só... amor de Deus. Presidenta é só aquela jumenta que inventou o termo presidenta, né? Nunca vi isso, mas enfim. Como presidente da Assembleia, presidente interina, mas presidente... É prazer tê-la aqui novamente. Como é que está? Você tem enfrentado alguns embates lá com segmentos. Teve um embate com o pessoal da ProSoja, do agronegócio. E nesta quinta-feira teve um embate com o seu colega Ulisses. Você inclusive me chamou de demagogo. Aliás, eu também chamei aqui algumas vezes. Como é que está sendo para você peitar essas situações todas, politicamente falando? Viu? Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a recepção no Conexão, a Ana também, que é uma jornalista maravilhosa, adoro o trabalho da Ana. Na verdade, para mim tem sido fácil, né? Porque eu tenho usado o meu jeito e imprimido isso lá na presidência da Assembleia, que eu não esperava quando o Botelho pediu essa licença. Primeiro que você conhece o Botelho também, ele sequer tinha me avisado que ia tirar a licença. Quando eu fui informada ao mesmo tempo que toda a imprensa foi informada. Foi quando ele deu uma declaração. Não houve um acordo, que houve um burburinho dizendo que havia um acordo? Não, na verdade, eu até mesa. disse para ele que ele deveria ter aproveitado melhor disso, né? Porque a gente não colocou isso na negociação da mesa diretora, até porque eu acho que essa questão da presidência, quando você elege um presidente, os deputados votam, aquele é o líder que eles querem ter à frente do poder, né? Então eu não imaginava assumir a presidência assim tão cedo e com tanta autonomia também, porque geralmente o presidente passa a presidência, mas ele controla e centraliza todas as decisões. Nem um pouco. Na verdade, é claro que eu tenho as minhas limitações. Por exemplo, servidores foram lá falar comigo sobre a RGA. Eu não posso comprometer a questão orçamentária da casa, porque isso já existe uma programação que foi feita pelo Botelho, quem foi votado para ser presidente, que não foi eu fui votada para ser vice-presidente. Então, eu também sei me posicionar ali dentro, quando tem alguma dúvida, assim, que é algo que envolva essas questões mais administrativas, eu sempre ligo para ele, para trocar uma ideia, para perguntar o que ele acha. Mas ele tem me dado muita liberdade. Em algumas coisas, até, essa questão, por exemplo, que o André colocou, tem coisa que vai enchendo o saco. Você vê assim que fala e na prática não é como se age. Então eu perdi um pouco a minha paciência já com essa situação do VI, porque esse assunto já está chato. O problema no Estado não é a VI que o deputado usa, mas é você ter um deputado que talvez receba muito e não produz absolutamente nada. Eu sempre falo que você não pode avaliar um funcionário seu pelo valor do salário dele, mas pela produtividade dele. Muitas vezes, para quem é a dona de casa, se ela contrata uma funcionária, uma doméstica, e paga um salário, às vezes esse um salário é pouco porque ela trabalha muito, às vezes esse um salário é muito porque ela não trabalha nada. Então, assim, na Assembleia não é diferente. A gente pode Só dizer trabalha que muito e faz tudo errado. Né? O gasto, a VI hoje é 65 mil. O gasto, ou o gasto muito reduzido da VI significa ausência de trabalho. A gente pode dizer isso? Na verdade, eu acho que não pode dizer exatamente isso, porque o deputado tem as condições de trabalhar sem ele usar todo esse valor, sem causar prejuízo ao seu trabalho. Hoje, por exemplo, o deputado Faisal devolveu a caminhonete dele e disse que, como ele é de Cuiabá e ele tem um carro baixo aqui o carro baixo funciona bem, ele não precisa usar uma caminhonete Amarok. Então, assim, são situações que vai atrapalhar o trabalho dele? Não, porque ele é daqui. Um deputado do interior já não consegue fazer isso, não vai viver na estrada com o carro dele consertando, porque você não consegue, com a situação das estradas do estado, você utilizar um carro baixo, se você vai usar para longa distância.
Mas essa questão da VI, o que eu acho que a grande demagogia da questão é que a VI, primeiro, ela é lícita, promotor recebe, juiz recebe, defensor recebe, servidores públicos, de uma forma geral, recebem. Salário de deputado é menor do que um salário da maioria dos servidores públicos efetivos do Estado, vamos dizer assim, menor do que do procurador, menor do que do delegado, do que do coronel, do que do tenente. Tanto é que nós temos o delegado Claudinei, ele optou por permanecer com o salário de delegado, porque é melhor que o salário de deputado. Então, acho muita hipocrisia o deputado dizer, o deputado principalmente esse, que constantemente está na base, que viaja, que ele não usa a sua verba indenizatória e que isso é uma benfeitoria que ele faz para a população. Se ele não usar a verba indenizatória dele e ele tiver um gabinete, que, como todos da Assembleia tem quase um quadro de quase 100 mil em funcionários, não adianta ele só não usar a VI. E se ele não está produzindo nada, porque ele está custando 100 mil de funcionários, ele está custando 24 mil de salário bruto, que sai 18 mil líquido, ele está custando a Amarok que ele está utilizando. Então, às vezes eu vejo assim, criar tanta burburinho em volta de uma coisa que é legal, autorizada pelo Poder Judiciário, inclusive sem a prestação de contas. A verba indenizatória da Assembleia, ela foi autorizada para ser feita assim. Isso é um erro, né, deputada? Talvez seja um erro moral, mas é legal. É isso que eu ia falar, é legal, mas ela chega a ser moral. Porque prestar conta era o mínimo, porque o dinheiro é público, né? E ela é legal. E hoje, como é feita a prestação de contas de forma genérica, e o que eu penso, Ana? Eu acho que quando a pessoa vai votar no deputado, quando ela, principalmente o voto, porque isso você não pode definir com relação a promotor, juiz e outros servidores são efetivos. Esse você não tem controle. Mas será que é difícil quando você vai votar num deputado estadual, num deputado federal, num senador, num governador, você saber quais são os seus direitos, benefícios, para você votar conscientemente numa pessoa que você confia? Porque a impressão que me dá muitas vezes é que existe uma camada de eleitores que tem essa desconfiança com relação ao seu deputado. E eu não entendo isso, principalmente com relação a mim, por exemplo, porque nunca ninguém me fez essa pergunta diretamente, eu falo na base, porque eles veem a minha atuação. Então, será que talvez a dúvida não esteja naqueles que eles não veem a atuação efetiva? Ou que não demonstram resultado para a sociedade? Porque se eu tivesse ficado aqueles 4 anos que eu fiquei na Assembleia Legislativa, que as pessoas insistem em querer me comparar a alguns novos deputados, eu não fui uma deputada que era intratável. Eu não tinha coragem de falar nas costas dos deputados o que eu não tenho coragem de falar na frente. E é esse realmente que eu acho que é o papel do hipócrita e do demagogo. É aquele que você nas costas faz os ataques, mas na hora de ir para o embate, para o enfrentamento, não tem coragem de fazer. Tanto é que a maioria das minhas discussões eram públicas, né, que eram dentro do plenário, que a gente divergia, mas não tinha esse joguinho que eu acho que tem demagogia, né? Dá para citar nomes ou prefere não citar? Ah, claro que tem, mas as pessoas que estão assistindo sabem. Você teve bronca com o Ulisses hoje, teve bronca. Na verdade, e eu nem cheguei a ter essa discussão. Vários, eu nem cheguei a ter essa discussão direta com o Ulisses ou direto com o Wilson. A única coisa que eu disse é a seguinte: tem deputado que fala que é a favor da proposta de 50% e que usa a VI integral. 100%. Mas se você é a favor dos 50%, por que você não devolve então os outros 50%? Ah, mas eu não devolvo porque eu não tenho confiança de como se aplica. Primeiro que tinha uma burrice enorme, que só alguém que é muito burro mesmo, ignorante, para acreditar que esse dinheiro ficava na presidência. Esse dinheiro vai para a estrutura da casa como um todo. Volta pro caixa. Inclusive passível de ser devolvido ao governo do estado, como já aconteceu outras vezes. Esses dias um dos deputados, falou assim: mas engraçado, a Assembleia no início doou 20 milhões para aquisição de ambulância e agora não sobra dinheiro? Ela abriu mão. Se você fosse um parlamentar que acompanhasse o trabalho da Assembleia, você ia saber que no ano passado a Assembleia deixou de receber mais de 100 milhões, que é 5 vezes maior do que os 20 milhões do primeiro ano. Então, assim, são umas ignorâncias que você usa da ignorância da população, e essa ignorância que eu digo é de não acompanhar exatamente, uma ignorância de burrice, exatamente, de falta de conhecimento, você usa dessa falta de conhecimento, e eu saio fazendo por aí um monte de meme. Olha,
A Janaína acabou de conseguir essa nova placa para o Conexão Poder. Eu requeria ao André, qual que é a obrigação que o André tem de me atender? Qual que é o poder que eu tenho dentro do Conexão? Então, muitas vezes, tem algumas pautas que eu vejo aqueles memes que me dá vontade de chorar, porque não vai em uma reunião, não sabe nem se o recurso é federal, se é estadual, se é municipal, e joga isso para a plateia. E ainda tem gente que vai e ainda fala, nossa, parabéns, precisamos de mais como você. Enfim, eu noto isso, eu não aguento também. isso. Então, assim, talvez o Botelho ele seja mais polido nesse quesito, mas eu acho que chegou a hora da gente tirar as máscaras das pessoas e você começar a expor quem Mas é. esse discurso fácil... Senão a gente não vai conseguir resolver isso. A gente vai viver com político com discurso fácil, gente votando e depois reclamando. Eu fui enganado. Não, você não foi enganado. Você realmente votou errado. Não, e você votou porque você sabendo que tinha do trabalho da pessoa. todas as verbas, né? Que tinha. A gente sabe, as pessoas sabem. Né? Então, eu acho que é jogar pra plateia e usar da desinformação para tirar vantagem política, né? Mas Janaína, você fala isso agora, no primeiro seu mandato você fez isso. Não, eu não acordava meio-dia para frente do computador e falava mal dos deputados, falava mal do governo e que eu era a solução de tudo. Eu ia para a Assembleia, eu trabalhava lá na Assembleia, eu discutia com os deputados dentro da Assembleia e todas as vezes que eu ia discutir, eu tinha o zelo e o cuidado de levantar antes os dados. Na verdade, eu nem precisava levantar, que é tanta denúncia que geralmente a oposição recebe e que isso continua a acontecer. E tem pessoas que fazem essa oposição assim, séria. Mas eu acho que esse jogar para a plateia é o que a gente tem que se atentar muito, né? E essa dúvida, presidente, quem reclama da AVI, então não abriu mão da AVI, né? Continua utilizando, né? Não, inclusive, no começo usou 3 mil, 3 meses depois está usando 9 mil e alguma coisa. Mas não era contra? Aí não, e ainda tinha deputado ainda tem deputado que vem falar às vezes para mim, não, Janaína, deixa ele indo, que daqui a pouco ele está usando 60. Não, negativo, era contra, não tem que usar um real. Entendeu? E pode ficar tranquilo com esse recurso. A gente devolve para a Santa Casa, a gente devolve para o governo. Se você é contra a VI, e eu acho que a maioria das pessoas, né, acho que a população é contra essas verbas, não só da Assembleia, mas de outros órgãos também, então discutir seriamente para acabar com não usar isso politicamente, né? Essa discussão a gente já... essa utilização política, a gente está cansado, um discurso fácil, disso, né? E assim, né? A ladainha, você já encheu o saco, cara. Vai trabalhar, e assim, vou falar uma coisa para vocês. A AVI existe, ela é lícita, ela é legal, tem suas discussões, que eu acredito que todos os poderes futuramente vão passar por isso. Talvez o caminho seja esse, natural, entendeu? De acontecer. Mas não é esse perfil de discussão que vai resolver o problema estrutural desse país. Tem coisa muito mais séria para discutir, entendeu? Sabe? Então, eu sei lá, eu penso tem um deputado assim que... aí cheirando a leite ainda, fica... E assim, eu penso que um deputado... Exato, outros também. E vocês imaginem... Outros já estão cheirando a sarcófago, né? E ficam enchendo o saco até hoje, né? E vocês imaginam que uma Assembleia Legislativa como essa também, um presidente como o Botelho, anualmente ele tem um orçamento de 500 milhões de reais, fora os orçamentos Imagina a pressão que tem dos demais poderes, que são todos projetados e concedidos pela Assembleia, hoje o orçamento naturalmente. Então eu acho sim que todos os deputados têm que ser bem remunerados, até para que não haja o problema de ter deputado voando em avião de empresário e se vendendo à custa de hora voa, se vendendo à custa de patrocínio. O deputado tem que ter a sua independência. Até o deputado Valdir Barranco fez um discurso, e eu gostei muito do discurso dele, justamente nessa discussão da VI, onde ele pontuou cada uma das ações dele, a importância da VI para ele ser um deputado independente. O que quer dizer isso? Se eu concentrar esse poder hoje na presidência da Assembleia, e se a Ana fala mal de mim, então a Ana não tem caminhonete, ela não tem hora voo, ela não tem direito a isso e aquilo. Essa independência da verbalizatória, ela propicia que o deputado hoje não precise pedir absolutamente nada para a mesa. Se ele quiser voar com o recurso da VI, ele pode. Se ele quiser alugar veículo, ele pode. Se ele quiser manter um escritório, ele pode. Se você tira isso, você condensa o poder ali na mesa, e todo mundo que for contra a mesa diretora, denunciar a mesa diretora, você pode cortar tudo. E o pior de tudo, tem deputado que também é a favor de reduzir a VI,
e fica o dia inteiro pedindo estrutura da Assembleia para fazer audiência, para fazer faixa, para fazer não sei o que, fazer tal coisa. É isso que eu disse, inclusive, para o Botelho quando eu liguei para ele, que eu vou começar a expor também. Já que quer abrir mão da VEI, tudo bem. Mas então devolve o carro. Então você faz um favor, não use combustível da Assembleia, não use avião, não use passagem. Porque eu não vou ficar aceitando o deputado ficar vendendo uma coisa e fazendo diferente. O Ulisses usa uma Amarok também? Claro que usa. Para que usa uma Amarok aqui em Cuiabá? Queria aqui em Cuiabá, não é a base dele? Por que não devolve? Por que não devolve? Enfim. Quer jogar para a plateia? Devolve tudo. Fica só com o seu salário. Mas assim, né, André? Eu não quero entrar no mérito da atuação dele. A atuação dele cabe a ele. Só não pode ficar usando isso para dizer que é melhor do que qualquer um outro, já que era contra carro, era contra veículo e aquilo. Então eu não entro no mérito da atuação dele. Isso é dele, com os eleitores dele, é uma satisfação que ele tem que dar para Mato Grosso, até porque nas urnas nós somos adversários. Apesar de no dia a dia a gente ter um ótimo relacionamento. Agora, esse tipo de demagogia, enquanto eu estiver lá e vendo o que está acontecendo e ser diferente do que está sendo falado, eu já falei para o Botelho que eu não vou ficar quieta com relação a isso, porque eu acho que tem que ter um respeito não com o colega, mas com o parlamento. Então, já que você acha que você não é merecedor desse valor, tudo bem. Mas não vem dizer que quem recebe é pior ou melhor até do que o outro. Porque é muito fácil, né? Morar com o pai e com a mãe, não ter que pagar um aluguel, não ter que mudar de cidade. Tem deputado que veio com a mulher, veio com o filho, veio com toda a estrutura, porque tem que ter uma estrutura aqui e lá, ou ele não vai viver com a família dele. Então, tem alguns, por exemplo, você sabe o caso do Eugênio, de Água Boa. O cara tem uma casa lá, tem uma casa aqui, ele tem toda uma estrutura diferenciada, porque trabalha mais com a zona rural, precisa de mais hora voo. Como que você vai comparar isso com quem faz um trabalho 700 quilômetros mais ou menos, né? Com uma plataforma que é diferente? Então não é querer dizer que o Ulisses é pior, só estou querendo dizer que ele não é melhor do que ninguém. E a atuação dele, o resultado ele vai ter que mostrar daqui a 4 anos. Qual foi o resultado dele? Foi só a economia da VI, mas o que benfeitoria ele trouxe para o Estado? Essa é a reflexão que eu acho que ele tinha que fazer. Porque com a postura que ele adota, eu não vejo hoje que nenhum deputado venha ter simpatia, mesmo que o projeto dele talvez seja bom. O que o deputado vai fazer? Bom, vou reprovar o dele e eu vou apresentar. Simples assim. Como foi feito, por exemplo, pelo Paulo Araújo. Se o Ulisses apresenta o voto secreto, ninguém ia votar. O Paulo Araújo apresentou unanimidade, 24 votos. Simples, todo mundo queria o voto secreto. Agora ninguém queria o voto secreto de um deputado que fala que a pessoa quer votar secreto porque tem tramóia, porque negocia dinheiro. Não, querido, nós podemos votar em aberto, que era uma regra regimental. Foi só um deputado propor isso, tratando com respeito os colegas? 100%. Qual que é a dificuldade de fazer um voto em aberto? Qual que é? Inclusive quando o voto é secreto. Quando o voto secreto foi criado, por que ele foi criado? Você se lembra disso? E caramba, aí foi o voto secreto foi criado para que não houvesse o voto de cabresto e a pressão externa em cima do parlamentar, que ele pudesse lá dentro votar conforme a sua consciência sem pressão popular. Mudou o tempo e hoje a pressão popular, a população quer ver, natural que as regras mudem, mas não desconstituindo e desmerecendo como foi anteriormente, foi um processo histórico. Antes, o governador e o presidente tinham um poder que acabava com o deputado, pedia cassação, fazia o deputado ser cassado, manobrava com o judiciário. Hoje não, hoje é o contrário. Mas graças também a esse trabalho da VI. Vocês já imaginaram eu, na época do Pedro Taques, sem VI, oposição ao Botelho na presidência, oposição ao governo, ia trabalhar como? Ia ficar lá na Assembleia só falando mal. Tudo pra você e você ficar na rede social reclamando. Exatamente. E ainda assim, né, bem limitado, né? Porque tem lugar que a rede social nem funciona. A internet, na cidade, não tem internet nem telefone. É lá, só base no Paranorte lá, por exemplo. Lógico. Como é que faz? Né? Assim, eu acho que eu tô mais no grupo do Centrão aí. Eu acho que pode ser um combinado dos dois, mas que desde dentro da ética, da moral e fazendo aquilo que fala também, né? Acho que o grande problema aí, eu acho que essas discussões são boas, mas é você não ter uma prática diferente do seu discurso, né? Isso que pega. Infelizmente a gente vê muito isso nos Não, até eu achei engraçado uma vez ou só. Ou ter a prática diferente do discurso, né? Uma vez, coisa faz outra. Também, né? Uma vez só que as pessoas, teve uma pergunta até nas redes sociais sobre essa questão da verba indenizatória,
por que você não faz como fulano que devolve e tal, não sei o quê? Eu falei assim, olha, primeiro que essa nunca foi a minha proposta de reeleição. E perguntando como eu ia usar, falei, eu vou usar com a mesma seriedade que eu usei nos primeiros 4 anos, fazendo um trabalho que inclusive me fez ser a mais votada do Estado. Então talvez as pessoas, elas às vezes acham que elas são a detentora da solução do mundo. E não é bem assim. O Estado tem um problema muito maior do que verba indenizatória. E um deputado que não usa só verba indenizatória é pouco. Já que ele acha que o custo é grande, mesmo ele não usando a verba indenizatória, ele custa mais de R$200 mil por mês. Verdade. Então é bom ele avaliar bem se talvez ele devesse estar ali. Talvez é melhor fazer um trabalho voluntário. É isso que eu ia sugerir. Ou pega a verba indenizatória e vai lá doar para pai. Não, mas em vários países do mundo, né, você tem vários parlamentares políticos não recebem nem salário. Verdade. Pode ir. Em Portugal, o vereador não recebe salário. Não recebe salário. O Por isso ministro que eu falo para você que é isso que me incomoda. Assim, renuncia o seu salário, renuncia os seus cargos de gabinete, peça só um dinheiro para pagar uma Wi-Fi, uma internet, talvez um ou celular. uma assessoria mínima, né? Você vai fazer a mesma coisa que está Em fazendo. vez de uma maroca, pega um golzinho, né? Não, nem precisa. E para de encher o saco. Assim, anda de ônibus. Para de encher o saco. Se é contra gastar dinheiro público, Pega, anda de anda de ônibus. Uber. Pegando esse gancho de carro, Jana, tem deputado ainda usando caminhonete da prefeitura, da Assembleia, que não foi reeleito, no Gilmar Fábio, Mauro Sávio, Não tem mais. Daltinho. Que isso Você é já uma pegou- imoralidade também. Não tem mais. Isso é sacanagem, né? Isso é peculato. Mas assim, Pegou de volta? pegou de volta Mandou a e polícia agora, na verdade, não Não precisou. precisou. Eles devolveram. A senhora vai cobrar lá o aluguel? Já está sendo feito Já tá. pela procuradoria. Porque a Assembleia Uma paga. restituição. Essas caminhonetes são alugadas e a São Assembleia alugadas. paga. E Esses aí- caras vão ter que pagar esses meses todos que ficaram lá com esse Vão ter que pagar. Vão ter que pagar. Porque a responsabilidade, quando se pega o carro, ela é assinada pelo chefe de gabinete ou pelo parlamentar. Se é pelo chefe, é com o aval do parlamentar. Então, esses carros a rigor tinham que ser sido devolvidos logo após as eleições. Terminando o mandato, né? Perdeu. E nesse acabou. prazo de bom senso que você dá, para você não ficar ligando todo 30 momento dias. cobrando, as secretarias foram notificando e isso aconteceu. Eu não entendi porque quando foi eu que fiz que deu essa repercussão toda, porque o Botelho já tinha feito, o Marcos já tinha feito, o secretário de patrimônio Porque já ele tinha fez e feito. não falou, você fez e falou. Mas na verdade Você não é que contou pra- você contou pra exatamente, gente na isso verdade aí, não é nem que ninguém eu sabia fiz e disso, falou, na eu verdade. fiz um memorando pedindo, porque eu já tinha visto que se não fosse feito assim, eu não ia conseguir reaver os carros. Então nesse Então, memorando, busca e apreensão. nesse memorando que foi feito, veio essa publicidade toda e devolveram os veículos. Agora é natural que a Procuradoria também tenha que fazer um processo para se recuperar o recurso. O que eu não quis fazer só foi ficar jogando para a plateia. Ah, eu fiz, olha que legal que eu fiz, eu tô pegando fulano, eu tô pegando ciclano. Que eu acho que não precisa disso. Por isso que até muita gente, mas eu não quis falar o nome, não quis falar porque é público. Qualquer um pode ir lá perguntar, não queria que saísse da minha A boca. gente sabe quem. Porque senão parece que eu estou tirando proveito de Tá uma no site aí, situação. acessa aí que você vê. Quero aparecer em cima de uma situação que não era objetivo. Eu queria os carros de volta, os carros já estão lá, agora ressarcimento aos cofres públicos, que é o que a gente está fazendo, e eles se colocaram à disposição também para fazer. Então tá tudo certo. Inclusive, Inclusive, já até recebi alguns lá e... Eu acho que a gente, né? Falando a gente quer naturalmente. tanto que as coisas funcionem, a gente quer que funcione de forma correta. Quando se tem uma atitude correta, Nossa, gente, onde você viu? e Você tem tá sendo deputado, demagogo, e tem né? ex-deputado que ainda reclamou publicamente. Que absurdo. Não, Tá com vergonha. e ainda teve gente que ao invés de admitir que foi uma ação que a gente fez para reaver o carro de forma definitiva, ainda achou, mas demorou, tem que responder porque demorou, não sei o quê. A gente está tomando todas as medidas legais, agora para reaver o recurso, sem haver prejuízo aos cofres públicos. Agora, Eu a acho que assim Procuradoria tem da que ser a Assembleia que vai dinâmica. resolver, não mais você já fez a sua parte. Agora eu vou ficar lá berrando e falar, eu fiz, querendo aparecer em cima disso. Há tanta coisa boa para fazer. Sobre carros ainda, tá parecendo aquele Domingão no Carrão, né? Como é que chama aquele programa lá do Baixinho? Auto Esporte. Caminhão, Auto Esporte, Esporte. do Baixinho é caminhão. Domingo e É. a quarta-feira você chama. É verdade que ainda tem vários Corollas no estacionamento da Assembleia. Tem um cemitério ali embaixo. Daquele do subsolo, modelo né? 2006, 2007. Na verdade, é que isso E lá aqueles atrás... pretões lá, que tudo foi parado lá. Não, tem, mas assim, é quase um ferro velho, igual aquele lá do Detran. Por isso até que se parou de comprar veículo, porque
vive em oficina. Quer dizer, é um problema a mais que a gente pegava para a Assembleia, é oficina, é trocar pneu, é não sei o quê. E às vezes acho assim que o deputado entregou o carro detonado. Você dá o carro na mão no servidor, aí some roda, some isso, some pneu. A gente parou com isso, porque através da locadora a facilidade é muito maior, porque primeiro que o valor, qualquer um que consultar em qualquer site vai ver que o valor é extremamente dentro, inclusive menor do que os sites de locação de veículo, como por exemplo as caminhonetes. Você não acha caminhonete de um mês aí por 5 mil e poucos reais, pode ver no site um valor de aluguel médio valor médio de uma caminhonete de 400, 500 reais dia. Então o valor não é absurdo, a responsabilidade da manutenção é da locadora. Agora, é claro, assim, os motoristas assinam um termo, porque também a locadora tem que se responsabilizar pelo dano natural do tempo. Agora, bateu o carro, tomou multa, inclusive isso foi uma medida também que o Botelho já estava adotando, agora a gente está fazendo via procuradoria. O servidor que tomou multa tem que pagar a multa. Mas esses carros que estão na Assembleia, que é patrimônio do Poder Legislativo, não tem como se doar, fazer um leilão, enfim, resolver esse problema? A gente está querendo fazer os moldes do que está fazendo agora o Detran. Fazer leilão. Ou leilão, ou como o Detran fez com os carros que não tinham condição. Por isso até que nós estamos criando na Assembleia um fundo. Esse fundo da Assembleia, que deve ser um fundo social. Assembleia Social, a senhora tinha dito. Exatamente, alguma coisa parecido a isso. Ou vai ser cidadão, vai ser social, o nome ainda não... Mas é uma Assembleia com a finalidade do quê? Hoje a gente não tem ferramenta para você vender um veículo desse e depositar o recurso na Assembleia, fazer um leilão desse e abraçar esse recurso. A gente quer fazer esse fundo justamente para isso, aluguel do teatro. Pô, tem gente que faz show de 150 mil lá e eu não posso pegar isso em dinheiro, eu tenho que pegar isso em alimento. Então, assim, não que não seja importante, mas eu poderia estar cobrando um aluguel de 4, 5, 6 mil reais. Tem que dar lucro, não pode ser um Exatamente, e usar isso na própria manutenção do teatro, usar isso para a própria manutenção da casa, diminuindo as custas da própria Assembleia. Então, essa questão dos carros pode ser uma forma de fazer isso, porque a gente já viu que comprar carro realmente não compensa para a Assembleia. Mas se a Assembleia, por exemplo, tiver um fundo, uma Assembleia Social, que tem a ferramenta de fazer aquisição, doação ao próprio Estado, que seria devolução... A Sala da Mulher seria não pode fazer essa... Não pode, porque ela não tem orçamento próprio. Por isso que se deu a ideia da Assembleia Social, que aí ela vai englobar a Sala da Mulher também. Então, inclusive, a capacitação que hoje a Sala da Mulher já faz, ela é feita através de doação. E que hoje, aquele projeto que foi feito, por exemplo, da devolução da VI, ir para a Sala da Mulher não tem como, porque não tem orçamento próprio, mas vai ter como ir para a Assembleia Social. E aí a Assembleia Social pode desenvolver parcerias públicas, junto com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça. Por exemplo, tem demanda de TAC do governo de ar-condicionado. A Assembleia Social vai ter orçamento para fazer o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, para não usar para fazer também assistencialismo, mas usar para ajudar o Estado naquilo que o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o governo e a Assembleia entendem como prioritário. Vamos comprar sem ar-condicionado. Com o dinheiro do teatro, do aluguel do Banco do Brasil, que tem na Assembleia, que pode, inclusive, eu já sugeri isso também. Então, paga aluguel para a Assembleia? Paga. Inclusive, eu já sugeri também... Restaurante que tem lá dentro também. Restaurante, que é licitado, isso tudo vai poder pagar aluguel. Não paga ainda. Ué, hoje como que a gente vai fazer para absorver Pode, isso? né? Não tem como. Hoje eles pagam através de faz uma licitação, faz um chamamento. E coloca lá e usa o espaço. Exatamente. Mas aí tá errado, não tá? Pois, mas porque não tem instrumento. Então agora essa solução é para ter É o mesmo caso do teatro, que fala, é público, porque é público, não é de ninguém. Pelo contrário, é de todo mundo. Então na verdade quando você faz esse, é quem oferece a maior vantagem. Então um preço mais barato, é como se fosse uma licitação de uma estrada. Foi assim que foi feito com o Banco do Brasil, foi assim que foi feito com o restaurante, mas abrindo a possibilidade de você receber o aluguel é muito mais fácil. Inclusive, se quiser abrir, por exemplo, eu quero abrir um shake lá, alguma coisa, você faz o quê? Você faz um leilão presencial, você vai chamar todos que têm interesse, publicar no Diário Oficial, senta aqui 10 pessoas que têm shake, fala, olha, nós vamos fazer um leilão de quem paga mais pelo aluguel. E uma coisa presencial prática, simples, que o recurso fica para manutenção da casa.
vai ter uma manutenção predial, aí a Assembleia tem esse fundo que já pode fazer, não precisa fazer licitação para fazer isso. Mas até abrir, vamos refazer mais renúncia de orçamentar. Vai ficar mais, né? Porque já tem... E assim, e nós gostamos mesmo de fazer a devolução orçamentária e não a renúncia orçamentária, que é muito diferente. Então, qual é a diferença? A diferença é a seguinte, qual que é a nossa preocupação? A Assembleia hoje também, aos moldes de todos os poderes, também está com o limite da lei de responsabilidade fiscal estourado. Vários erros que aqui até, talvez se a gente for falar sobre eles aqui, a gente passa dia. Não, mas por exemplo, a gente precisava ter feito um novo PCCS, ele deu uma interpretação dúbia, algumas progressões foram feitas de forma errada, mas tinha garantia legal para isso, aí suspendeu a progressão. Isso no Pedro Táxi reclamava sempre, né? Também, só que no caso da Assembleia, é uma coisa muito mais simples, né, da gente resolver, porque você faz um PCCS para todas as carreiras. Você não precisa ficar fazendo de forma isolada, como é o caso do governo. No governo você trata, cada categoria é diferente uma da outra. Então na Assembleia a receita é muito mais simples para se resolver. Quando a gente não fez o PCCS, achando que isso fosse causar impacto naquele momento, a gente não analisou. Na verdade, a gente assim não, né? Mas a mesa diretora à época não analisou que o impacto era muito menor a longo prazo. Aquele PCCS é um PCCS antigo. Então, por exemplo, ele não fazia distinção de curso online e curso presencial. O que aconteceu? Cursos de Word, por exemplo, foram usados para progressão no tamanho de 360 horas. Nossa, que absurdo. Curso de Word. Só que o PCCS previa isso. Aí que tá, porque ele era desatualizado. Não existia na época que ele foi feito o curso online para você poder fazer essa distinção, falar sobre a carga horária, sobre as suas limitações. E como o PCCS não se modernizou e não avançou tecnologicamente falando, o que aconteceu? Alguns progrediram muito rápido e os outros estão com a progressão cortada de forma irregular, porque eles mereciam estar progredindo. Os bons estão pagando pelos maus, essa que é a verdade. Assim. Só que a gente precisa fazer um novo PCCS. Mas a diferença, então, da renúncia... A diferença da renúncia com relação à devolução... Vamos falar dessa diferença daqui a pouco? Vamos? Eu preciso fazer um Você que intervalo. Bota de volta, então, daqui a pouco a gente volta. Tudo bem, estamos de volta com a presidente interina da Assembleia, Janaína Riva. A Ana Cara tinha deixado perguntas sobre a diferença. Na verdade, a minha pergunta é sobre o valor destinado à Santa Casa, dos 3,5 milhões. Qual que é a diferença? E que foi... a Assembleia está doando esse valor, na verdade não é uma doação, é uma renúncia orçamentária, né? Mensal. 3 milhões. E aí a senhora está explicando... Vai tirar de onde esse dinheiro? Qual que é a diferença? Vou lhe explicar. Quando a gente trabalha o nosso orçamento, sempre existe a preocupação, você tem que ter uma Assembleia autossuficiente, né? No passado, não tão distante, a Assembleia ainda precisava de auxílios periódicos do governo e vocês devem se lembrar que havia aquela questão de quando se arrecadava era superavitário, fazia a transferência para a Assembleia, isso acabou. Né? Com a PEC do teto lá, morreu essa questão de vinculação orçamentária. A PEC do teto, para quem não se lembra, foi aprovada ano passado, no governo ainda do ex-governador Pedro Táxi. E a PEC do teto, nessa questão específica, ela foi vantajosa, porque você tirou essa amarração de quando vinha recurso, por exemplo, do FEX, obrigatoriamente tinha que se passar para a Assembleia, Poder Judiciário, sem você saber se de fato havia essa necessidade do recurso. Na verdade foi ótimo isso. Como que a gente fez agora? Como funciona agora? Agora tem-se um recurso que a gente busca atualizar de acordo com o reajuste inflacionário, que é tal qual o tal e o RGA que todo mundo questiona tanto, o que é natural acontecer, tudo fica mais caro, faz o reajuste inflacionário. E a Assembleia tem hoje um orçamento muito bom. Esse orçamento hoje? Hoje é de aproximadamente 500 milhões ano, o orçamento da Assembleia.
Esse orçamento faz e abre a possibilidade com que a Assembleia possa, em determinados momentos, auxiliar o governo do Estado. Ah, mas não deveria ser assim, o dinheiro já tinha que ficar direto lá. Mas a nossa preocupação é, em um momento de enfrentamento com o Executivo, e todo mundo sabe que para que existem as Assembleias? As Assembleias foram criadas, os parlamentos, para acabar com a ditadura, que é a decisão única e isolada do governador. Então, essa divisão de atribuições, para que você se mantenha ela, a Assembleia tem que ter esse poder de fogo, essa autonomia financeira, e tem que ter dinheiro, né? Porque não adianta ter autonomia financeira sem dinheiro. Né? Eu vejo, às vezes, as pessoas falarem, a Defensoria tem que ter autonomia. O que adianta hoje ter autonomia se não tem nem dinheiro? Então, a Assembleia hoje, ela tem um recurso e ela tem a sua autonomia financeira. E, constantemente, o governo procura a Assembleia para auxiliar. Não é só questão da Santa Casa. A gente teve uma conversa com o governo, além daquilo que eu disse para vocês anteriormente, antes da gente começar a gravar, além da Assembleia ter aberto mão desse recurso lá atrás, né? Não, a gente falou gravando, né? Dos 118 milhões de reais, a Assembleia, por exemplo, esse ano já abriu uma discussão para auxiliar ainda mais na questão da saúde. É bom você poder dispor, sabendo que ano que vem, caso aconteça alguma coisa, esse recurso é da Assembleia. Se você abrir mão do orçamento, você corre o risco de não conseguir reaver isso no futuro. Então é muito melhor para a Assembleia Legislativa você devolver do que você abrir mão. Por isso que eu estou falando que é diferente. Então imagine, ano que vem, eventualmente acontecer alguma coisa, ou a Santa Casa não precise mais, né? A Assembleia pode destinar esse valor para uma outra área. A gente não quer abrir mão, na verdade, de ter sobra de recurso por ter preocupação que isso cause prejuízo à atuação legislativa no futuro. Porque quando você abre mão é irrevogável. Quando você devolve, não. Você pode mudar futuramente. Então essa talvez seja a maior diferença. Se você pode tomar uma decisão em definitivo, uma decisão que você pode reaver no futuro, é muito melhor você tomar uma decisão. Sim, para as pessoas entenderem também, a Assembleia não pode passar dinheiro diretamente para Santa Casa. Precisa ser via governo do Estado. Tem muita gente, por que a Assembleia não resolve o problema? Porque... agora vai ter que ser assim, porque o governo assumiu a Santa Casa. Mas a Assembleia diretamente, ela não pode pegar o orçamento dela, o dinheiro dela, no caixa dela e repassar lá no chefe. Podia fazer mesmo quando ela não. Como que a gente faz? A gente faz, na verdade, a gente abre mão de um custeio mensal, né? Que é a questão do orçamento, o repasse mensal. Sim. E quando a gente abre mão, num pacto com o governo do Estado faz o repasse via Secretaria de Saúde e usa esse recurso para alguma coisa que eventualmente já iria usar e já tinha disposição orçamentária. O que não pode acontecer, como aconteceu no passado, né, que a Assembleia devolveu 2 milhões para a gestão do Pedro Táxi passar para Santa Casa, a gestão não passou, ficou com o dinheiro da Assembleia. Do mesmo partido do prefeito de Cuiabá, o Emanuel Pinheiro, né, do MDB. Sim. E há um questionamento que as decisões com relação à Santa Casa, elas foram muito lentas, né? Porque era uma atribuição da prefeitura e aí acabou se transferindo para o Estado assumiu para resolver o problema. Claro, o problema é de todos nós, né? Não só da prefeitura, mas assim, eu digo legalmente, e desde o início a gente viu a guerra que se travou com a Santa Casa de Cuiabá e culminou no fechamento dela, né? Como é que você avalia a gestão Emanuel Pinheiro e essa questão envolvendo a saúde, né, esse imbróglio todo, que não é só da gestão dele, que se arrasta há anos, né, um problema crônico no nosso país, né, na nossa cidade, no nosso estado não seria diferente. Como a senhora analisa tudo isso? A senhora acha que realmente a prefeitura falhou de não tomar uma atitude mais séria com relação à Santa Casa? Ana, eu sou suspeita, até porque eu já tinha falado para o Emanuel que se fosse prefeita da capital, eu não assumiria isso sozinha. Eu já tinha dado esse depoimento quando me falaram que ele estava cogitando assumir, porque eu tenho noção ali, acompanhando durante as discussões sobre a Santa Casa, a gente começou... O tamanho do problema, né? O tamanho do problema. E assim... 180 milhões de dívida. E assim, hoje eu vejo o governo falar que para ela voltar a funcionar seria necessário cerca de 16 a 18 milhões de reais mês. Isso nós estamos falando de custeio, nós não estamos falando de dívida passada. De folha de pagamento. Exatamente. Telefone, então aí você analisa insumos.
e cirurgias que são cirurgias de alta e média complexidade. Exatamente. Então aí você vê que a prefeitura, com o recurso que recebe do governo federal, que é de aproximadamente 3 milhões e 600, não teria como a prefeitura absorver essa demanda. E não tem como também, como eu disse para o Emanuel, você falar assim, olha, então tá, a prefeitura assumiu, a porta está fechada, só vai atender a população de Cuiabá. Não tem como você fazer isso, é desumano você deixar uma pessoa que vem do interior, que lá não tem, Mas é ser como atendida o aqui. socorro, atende o estado todo, atende até a Exatamente, então por isso que a gente especialidades paga. que não tem no interior do estado. A questão do câncer, por exemplo, o tratamento e pediatria, né, entre crianças, não tem Não, lugar e nenhum. assim, eu ouvi várias pessoas falar, não importa de que é o problema, tem que reabrir, não importa, não é assim, tem funcionário que precisa receber, tem fornecedor que precisa receber. Por mais que isso agora seja colocado enquanto polo passivo, os servidores do governo já se comprometeu a depositar em juízo para poder se fazer a quitação trabalhista. Ótimo. Mas as demais contas, para elas serem pagas, elas precisam todas passar por auditoria. Eu quero saber quanto custou para lavar esse lençol. Ah, custou 100. Ah, então está superfaturado. Qual que é a média de preço? Então tá, isso aqui o Estado cumpre, mas daqui para cá é responsabilidade direta da As pessoas entidade têm que privada. entender que a Santa Casa não é do governo, não Ela é é da privada, prefeitura, ela é uma Só que a empresa gente tem que privada, entender também tem que ela acaba suprindo. tem sócios e os caras meteram a Mas, mão André, naquilo eu lá. concordo com Aí você o em tudo. governo vai ter que bancar, ou seja, eu, você, a Jana, todo mundo aqui vai ter que bancar, porque os caras roubaram. Não, tudo bem, eu Aí a concordo, filantropia, mas é a culpa é do próprio filantropia que Estado. A fizeram culpa é do lá. próprio Estado. Porque Por o quê? Estado não dá conta de fazer um atendimento à saúde e precisa dos filantrópicos para poder, senão a população vai morrer. Na verdade, Porque não consegue absorver. O Estado, mas os aí- hospitais aí o públicos não filantrópico conseguem. Na vai, verdade, né, Ana, e- é muito mais complexo, né? Porque É, você tem muito uma mais- tabela SUS que é uma Que é defasada, né? Inclusive, uma das sugestões que eu Os vi- atrasos também que ocorrem nos repasses. Tudo né? bem, mas não, uma não das afasta o sugestões. fato dos caras E terem assim, muito da mão na não, Santa sim, mas eu Casa. acho uma coisa. E nós vamos ter que pagar. E André, vamos além aqui, não é só a Santa Casa. Primeiro que a gente não pode generalizar a questão da filantropia, tem muitos são muito sérios. Não, tô falando da Claro, e Santa a própria Casa. Santa Casa tem Não, anos e anos. são muito sérios, mas vamos lá. Nós temos hospitais particulares que quando a gente encontra hoje dificuldade, como que era para acontecer hoje no nosso estado? O estado não conseguiu absorver a demanda, Ele manda pro particular e manda paga. para o particular e paga. Você sabe o que acontece hoje? O Superfatura. hospital particular cobra do André, que é pessoa física, 50 mil reais na cirurgia. E Do do Estado é Estado, milhão. Do estado, com a desculpa que não recebe. 3 hospitais particulares colocam que é 150 a 200 mil. Poxa, esses hospitais privados também estão roubando Mas de ele estado. Tão tá, roubando o desmonte também. da saúde Tão passa roubando. por isso. Aí- Tão roubando. Há toda uma questão orquestrada para que A saúde judicialização pública ajuda funcione isso. para beneficiar a saúde privada. Aí o que a gente tá fez claro. agora? Eu tive uma conversa com o governador e tinham me dado essa sugestão, e para fazer justiça, agora eu realmente não lembro quem tinha me dado essa sugestão, da gente equiparar essa questão junto ao Tribunal de Justiça para o valor dessas demandas de liminares privadas. Tem uma tabela, né? Não, Ah, na verdade, eu lembrei quem me deu essa dica. Foi o Dr. José Antônio Borges, que é Procurador-Geral de Justiça, que elas têm uma tabela equivalente à tabela dos planos de saúde. Quanto a Unimed paga para esse médico fazer a Perfeito. cirurgia? Quanto, por quê? Porque aí nós não estamos falando nem do privado direto Nem do SUS. e nem do SUS. É um equilíbrio aqui dos dois, Uhum. que está muito mais próximo, inclusive, do privado Sim. do que do SUS. Então, quer dizer, se ele faz para a Unimed nesse valor, por que ele não pode fazer para o Estado, que também tem uma função social? E é Espero que recurso que consiga ele isso, né? também paga impostos. Porque o lobby é grande, né? Não, mas eu acredito Exatamente. que com a parceria do Ministério Público, Tribunal de Justiça e Governo e Assembleia, eu acho que agora vai. Porque o Tribunal, Ministério Público, eles já viram isso, que é um abuso que fazem, sabe, assim, de cobrar 300 assalto, mil. né? Aí o Estado não aguenta. Então, assim, Cofres públicos. então, a pessoa que às vezes É o pensa nosso que bolso. é só... É, nosso nosso, bolso. É. cobram por prótese que não foi colocada. A pessoa que às vezes pensa que é só o público que tem esse problema de desvio de Não é conduta, você que é do interior do estado também está nos assistindo, estes hospitais que fazem esses orçamentos 3, 4, 5 vezes maiores, esse médico que assina um orçamento desse, ele é tão corrupto quanto Exatamente. aquele que desvia do recurso Exatamente. público. Do recurso público. E o cara precisa botar uma prótese de fêmur.
e a nacional custa 10 mil reais e a importada custa 50, o hospital cobra a de 50 e bota a nacional no cara. E aí o cara não vai abrir para olhar se ela é nacional ou se ela é importada. Ninguém vai fazer isso. E aquele que vem a óbito, E aquele que não é restituído É, o valor que é do estente, tudo e tal. Por que o hospital não fala assim, olha, governo, infelizmente o paciente faleceu, Nós não mas utilizamos. aqui nós não utilizamos, na próxima demanda judicial nós temos aqui um Deixa aí. estente que já foi pago. Olha que Ah, absurdo. Aí cobra, o cara morreu, não Isso. usou e fica por isso mesmo. Gente, Isso é roubo mesmo. Bom, falando em pagar, o Mauro Mendes é íntimo, né? O governador Mauro Mendes Sou brother. se prometeu, eu tô feio hoje, né? Prometeu pagar as emendas, as tais emendas impositivas, né? Que foram barradas, depois foram derrubadas, enfim. Já deu um prazo, já começou a pagar, como é que tá isso? André, isso está indo bem, a gente está encaminhando através da Assembleia uma discussão direta com os secretários. Eu, enquanto deputada, sempre defendia na gestão do Pedro Taques que as emendas elas tinham que ter um caráter prioritário. E vou lhe exemplificar como. Eu sempre disse, tanto ao Galo, que era à época também secretário, ao próprio governador, que eu não entendi a dificuldade que o governo tinha de chegar aqui com uma relação. Olha, isso é emergencial para o Estado. O quê? Escola, banheiro que está funcionando, saúde, aqui não tem raio-x, aqui não tem parede, essa escola não tem muro, essa aqui não tem parquinho, essa aqui não tem estrutura elétrica, tem ar-condicionado parado. O governo passou 4 anos e não conseguiu fazer isso. Para a gente indicar em cima daquilo que o governo tem já a obrigação de fazer. É muito mais fácil se for assim. Ah, mas aí, Janaína, qual vai ser a importância de uma região ter um deputado? Porque a demanda ela é muito maior do que a demanda de emenda dos deputados. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a demanda da educação de TAC é de 380 milhões de reais. Poxa, Só de TAC. de TAC. TAC, o que é isso? TAC é termo de ajustamento de conduta. Isso quer dizer que tem lugar, por exemplo, tem gente, tem parlamentar, que coloca emenda para construir uma quadra coberta, não que a quadra não seja importante, Mas tem. mas tem uma escola que está sem vaso sanitário para as crianças fazerem xixi. Então, assim, o que eu acho? O governo anteriormente tinha que ter feito isso e agora está sendo feito. Isso não vai tirar a autonomia do deputado indicar, sabe por quê? Porque você vai conseguir atender pela região, porque todas as regiões têm escola caindo nos pedaços. Aí você vai administrar com Temos prioridades, né? Tem escolas ainda não tem. Todas têm unidade de saúde caindo Que nos absurdo. pedaços. Eu peguei uma relação, para vocês terem uma ideia, lá da minha região, porque quando eu fui falar para o governador, eu fui de peito aberto e falei, olha, eu quero indicar em cima realmente daquilo que precisa, porque o que adianta pôr uma emenda que o Estado não tem dinheiro para pagar? Me diz, Ou que não André. seja prioridade. O que Nem resolve? Não resolve para mim, que sou deputada, que vou ter a ação lá concretizada, e também não resolve para o município. Então, o que a gente está fazendo agora o trabalho? A Secretaria de Educação já está levantando, isso é até uma iniciativa da secretária Marioneide, junto com o governador Pivetta e o secretário adjunto Alan Porto. A demanda do que já será investido e que precisa ser é de aproximadamente, para um primeiro momento, 35 milhões. Primeiro momento, que tem aqueles 380 milhões lá, que o Estado consegue atender. Esses 35 milhões, eu já atendo com mais de R$1 milhão cada um dos 24 Mas esses estados. 35 milhões é referente a 2019 ou ainda é daquele passivo antigo? Não, 2019. O 2019. passivo antigo, o Estado tomou a posição de ir liquidando os convênios sem formalizar convênio novo. E eu tenho dito isso aos prefeitos. Tragam os convênios antigos que vocês têm feito, que esses são restos a pagar. Você não pode se considerar o que foi pactuado lá atrás. Tinha orçamento para aquilo, tinha previsão. Então, não há que se falar em criação de novos convênios. O que a gente está fazendo é realmente organizando a casa. Quer dizer, se você mora na sua casa e a sua casa está caindo aos pedaços, você não vai colocar uma banheira antes de você passar o reboque na parede, né? Então é isso que a gente quer fazer com o Estado. Então agora, levantar dessa demanda, por exemplo, saúde, educação, dentro do que o deputado tem que indicar, ele indica na região dele. Os deputados concordaram com isso? A maioria, e isso vai ser passado em colégio de líderes, tudo, já concorda em receber. A única coisa que eu disse ao governador e que eu gostaria muito que fosse feito é que não haja distinção de deputado de base com deputado
de oposição. A única coisa, claro, e isso é natural, fora do que é constitucional do direito de deputado, aí eu concordo. Aí você pode dar para os deputados que são da sua base, até porque são os que lhe apoiam. Então vamos supor, pra você ter uma ideia, só uma escola da minha região, que é a escola, o governador Pedro Taques pediu para derrubar, que é construir uma nova, e a escola está no chão, a escola mais antiga da região, que é de Porto dos Gaúchos, a escola está no chão, não existe escola mais. As crianças estão fazendo aula em... Contém. Não, estão fazendo aula num pedacinho que sobrou, que não tem refeitório, não tem nada. Enfim, só essa custa 2 milhões. Só essa custa 2,5 milhões. Essa aí, por exemplo, ela já é maior do que a minha emenda. Mas nada impede o governo que já vai fazer essa obra, essa emenda é 100% do deputado. Ele pode ajudar além, mas que ele não tire o direito dos deputados que são de oposição, porque eu acho que tem que ser mais recursos. Tem previsão de liberação desses recursos, dessas emendas? Se a gente concretizar, por exemplo, essa questão da educação, a previsão é de que sejam pagas todas esse ano. Só que a gente quer analisar caso a caso, porque tem o percentual obrigatório da emenda. Então, no caso da educação, 25% já é obrigatório. Então, esses 25% a gente quer fazer nessa parceria do que é essencial. Não vamos, por mais que... mas na minha cidade precisa de uma biblioteca, um teatro para a escola. Isso é importante, mas enquanto tiver escola que está sem banheiro, a gente tem que atender. Enquanto a situação financeira do Estado for essa também, né? E é isso que eu estou te falando, você não tira a prerrogativa do deputado. Eu estava vendo lá na listagem, só em Cuiabá tem mais ou menos 14 escolas. Essas 14 escolas estaduais tem deputado para abraçar cada uma delas e cada uma vai ter seu mérito. O deputado veio e trouxe. Agora, o que adianta você pôr em uma que o governo vai pagar? Vai acabar com a comarca, vai acabar com não sei o quê. Poxa, mas você tem que analisar a demanda disso, entendeu? A gente tem cidade que tem escola a 25 quilômetros da cidade sede e é tudo asfalto. Não tem por que você ter duas estruturas de escola. Usa a mesma estrutura de manhã. Ela é municipal, à tarde ela é estadual, à noite ela faz a gestão integrada, que é daqueles que não tiveram oportunidade de estudar, do EJA. Sabe, dá pra gente economizar prestando o mesmo serviço e sem prejuízo, né? É importante isso, não ter prejuízo à qualidade do caso do ensino. Tá acabando o tempo aí, né? A gente não falou de política. Ô, Janina, eu pego meu almoço. Você tá atrapalhando. Tá, fala. Meu marido tá me Eu pego esperando. meu almoço. Falando em marido. Eu vou dar uma zoada aqui. É o Didi, né? Didi tá sofrendo. Normalmente, quem assume a sala da mulher na Assembleia é a esposa do presidente. E como é que faz quando a presidente da Assembleia é mulher? É o Didi que assume lá? Olha, eu acho que eu tô naquela linha meio LGBT, que a minha presidente continua sendo a Sônia. Contemplando todos os continua sendo a Sônia. É engraçado isso, né? Mas não é engraçado? O Didi tem o primeiro damo da Assembleia. o Didi, que é meu marido, né? Diógenes, pra quem não conhece, a gente chama de Didi, porque Diógenes é um nome complicado, tem gente que não consegue nem pronunciar direito. Ele até evita ir lá, porque ele sabe o quanto ainda tem aquela coisa, quem tá por trás. É o sogro, é o marido, é o pai, é não sei o quê. É o nosso famoso machismo brasileiro. Ele até evita ir lá, tadinho. Então fica, eu hoje em dia, assim, nossa, às vezes eu brinco, falo, meu Deus, vou perder o marido, assim, mas aí eu vejo que, antes eu até brinquei com o Botelho esses dias, que eu achava que o poder tinha que ser mais descentralizado. Só quando você está lá enquanto líder, você vê a importância que é você ter alguém para organizar a casa. E o Botelho faz isso muito bem, né? Ele sabe organizar os deputados, ele sabe tratar todos com respeito, ele sabe como... Ontem, inclusive, quando eu recebi a ProSoja, eu fiquei imaginando, meu Deus, se o Botelho estivesse aqui, eles falando assim que eles bancavam alguns, né? Sem generalizar, a maioria é extremamente educado, claro, mas teve um ou outro que falou, né, a gente que banca essa mordomia, não sei o que, eu falei, meu Deus, acho que o Botelho ia botar eles da porta para fora aqui agora. Então, assim, é importante ter um líder. No exercício eu sei que está acabando outra vez, no exercício da função de presidente, a senhora sentiu que existe ou foi vítima de algum machismo? Não, por ser a única mulher da Assembleia? Ao contrário. Eu vejo assim, eles depositam muita confiança, só que eu vejo a necessidade da gente talvez ter que ser mais firme, mais afirmativas do que os homens. Que já são. Exatamente, porque essa necessidade de você mostrar que
você é tão duro quanto, que você consegue tomar a decisão, que você consegue articular. Então, assim, eu não sei, por exemplo, se vocês da imprensa notaram, mas eu dei uma otimizada na questão das notas, de esclarecimento, de informação. Sim. Estou pedindo também a Você é muito bem feito. assessorada pela Laura Petralha. Feliz aniversário, aniversário, aniversário hoje, parabéns pra Laurinha. Inclusive fugiu da gente que foi almoçar, Fugiu. né, comemorar, tá certa ela. Tá certo? Então, eu tenho tentado dar uma otimizada nessa questão, para mostrar também o que a Assembleia tem de bom. A gente dá uma resgatada nisso e corrigindo as distorções, sabe? Às vezes, a gente até conversou um dia eu e a André sobre isso, às vezes é uma matéria positiva, se você não divulga, ela sai um ponto negativo. Quer dizer, as pessoas estavam questionando um contrato de 50 mil de flores, sendo que antes era quase 300. E aí o poder falou, não, vamos economizar nisso e tudo. Aí agora os deputados já estão sentindo falta, porque você vai fazer uma sessão solene, Não tem flor. tem que ter. Então, assim, é uma coisa que o aprendizado é diário. Aquelas flores de plástico que não morrem, fica ali. Ai, Deus me livre, é horrível, né? Então eu já dizia, as flores de plástico né? não morrem. Parece de defunto, né? André, Uma vez só. André, eu não sou Paulo Coelho, mas eu queria fazer a última pergunta. Então, você não vai ser candidata a prefeita de Cuiabá ano que vem? Eu quero saber se o pai dela vai escrever um livro mesmo com o apoio dela. Contando os bastidores da corrupção mato-grossense. Na verdade, quando eu até falei essa questão do livro, é que o foco não era esse. As pessoas tudo, Janaína, o pai dela vai contar da corrupção. Eu queria mesmo que ele contasse como, antigamente, as práticas que hoje são vedadas, são repudiadas, elas eram corriqueiras e normais na vida pública, sequer possuía órgão de controle. O órgão de controle é extremamente enfraquecido. O governador subia em cima de órgão de palanque. controle, hoje é isso aqui. O governador subia em cima de palanque, ele levava o cheque para o prefeito na mão dele, para o prefeito sacar, depositar, fazer o que queria fazer. Então, às vezes, as pessoas querem imprimir um radicalismo numa mudança que não é um ciclo natural. E se ela for feita de forma natural, ela não é tão desgastante. Mas será que com esse livro aí tem muito político que está atuando ainda que pode cair, né? Mas não que ninguém saiba que tenha participado. Eu acho que ele tem que escrever e dar nome aos bois. Eu acho que também no subconsciente de todo mundo sabe o que aconteceu. E as pessoas têm que parar de ter tabu para tratar disso. Verdade. Pós-Lava Jato, eu acho que a gente tem que encerrar um ciclo aqui e escrever o daqui para frente. Não quer dizer que a gente tenha que esquecer o que ficou para trás, mas que a gente não pode ficar todo dia vivendo do que aconteceu sem cuidar do que está acontecendo agora. Então, eu acho que o mais importante é a gente saber que a política evolui muito. E aquilo que talvez antes era as pessoas aplaudiam, hoje não pode mais. Quer ver, por exemplo, a questão das ajudas da Assembleia. Você acha que eu nunca ouvi lá na Assembleia? Mas seu pai, quando estava aqui, me ajudava, fazia isso por Muito mim. isso. Você é uma deputada de meia tigela, essa aí não vai nem Você reeleger, não consegue nada pra gente. não ajuda com nada. Eu só pedi uma passagem. Mas eu tenho meu CPF, né? E ele Não, tem o dele. mas assim, mas na época do meu pai, era normal. Não, mas ainda existe essa prática, né, do assistencialismo. Eu vou te falar, né? na época do pai dela, os caras chegavam lá e pediam passagem até pra ir pro inferno. E assim, Era um negócio e esse absurdo. mesmo cara que você vai lá pedir a passagem, você salvou a vida dele, ele ainda é capaz de depois de falar, Fala mal de você. mas também é um ladrão, me ajudou. Então assim, quando você vai cortando essas coisas, patrocínio de festa, blá, 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 é delicado, mas se você fazer isso de uma forma gradativa, igual a gente vai fazendo, com o apoio do MP, às vezes o MP vai lá, igual a gente comentou aquele dia, né, André? Ajuda muito, as pessoas acham às vezes que o MP atrapalha, não é que atrapalha, às vezes eles ajudam, mas poxa, faz um trabalho preventivo, faz uma notificação, orienta, não é assim, faz assado, que às vezes é um erro grotesco, que o deputado sequer conhece, entendeu? Como eu vejo que o TCE hoje tem feito, o TCE parece o Ministério Público de Contas, um acusador, ao invés de fazer um trabalho com os prefeitos O de TCE é um órgão auxiliar da Assembleia. Não, e a questão não é nem essa, né, André? Eles têm um fundo, que é com o recurso das multas que eles aplicam. Esse fundo é para evolução tecnológica, melhoramento tecnológico do TCE, só que eles esquecem que o município não tem esse fundo para melhorar a tecnologia lá na ponta. Não estão dando conta de fazer um aplique e não aceita processo físico. Tem município que o prefeito paga uma pessoa para ficar aqui, para botar no sistema o aplique. O aplique vem lá do interior, vem para cá para a pessoa botar, porque lá não tem internet que presta, não carrega, então assim, não tem esse zelo. Então, a Prefeitura de Cuiabá, a gente reduziu porque eu também quero comer, todo mundo está com fome. Prefeitura de Cuiabá. Não está nos meus Só contextualizando essa questão da Prefeitura de Cuiabá,
existe uma discussão interna dentro do MDB que veio a público, que essa questão da candidatura à reeleição do Emanuel Pinheiro, ele mesmo falou que ele talvez não seja candidato, o seu nome surge como opção, o Walter Nira, enfim. Você tem esse desejo de ser candidato a prefeito de Cuiabá? Ana, eu queria saber quem foi que colocou na cabeça das pessoas que ser prefeito de Cuiabá é uma vantagem para um Ser prefeito de qualquer município hoje. Não, assim, é que eu queria entender Dizem que essa lá em casa é um lógica. cemitério. Porque as pessoas chegam lá para mim às vezes na semana, mas fala a verdade. É o que você quer? Gente, não é o que eu quero. Você não tem esse desejo de Ana, eu tenho... ir pro executivo? Na verdade, assim, Ela quer ser governadora, ela falou isso. eu já falei uma vez que meu sonho era ser governadora. O que eu tento colocar na cabeça das Deu pessoas assim mesmo. é que isso não é meu projeto político. Mas é claro que se eu tiver muito uma bem e consequência, tal, uma consequência. Agora as pessoas acham, gente, vamos lá, na Assembleia agora em um mês, eu estou cuidando de um orçamento de 45 milhões de reais. A Prefeitura de Cuiabá, o tamanho do orçamento da Prefeitura, vamos dizer que se comparado proporcionalmente à Assembleia, é coisa assim... Umas 6 vezes a Assembleia. Não, mas infinitamente... Menor do que a Assembleia. Menor, eu te digo, proporcionalmente, Não, porque a gente Três- não limite. Quanto com de certeza, demanda tá. que tem a Prefeitura Não, e a Assembleia? eu só pensei no dinheiro. Então, se você for fazer hoje uma análise de poder, óbvio que o presidente da Assembleia Tem muito mais Legislativa poder. é muito mais poderoso que qualquer prefeito do nosso estado. E a cobrança é bem menor. Entendeu? E a cobrança é muito menor. Eu vejo a responsabilidade que tem um prefeito. Você tem que ficar lá, o vereador está direto no bairro, que está ali direto ao prefeito. E ali, E aí, vereadora ali. A demanda é O seu direta. projeto não é a Prefeitura de Cuiabá. Meu projeto não é agora, é claro que se chegar todo mundo, não, Janaína, não tem outro jeito, porque tá aqui na pesquisa, tá muito bem, tem que ir. Mas você acha que o Emanuel Também é não vou candidato fugir à da eleição? raia, mas não é a Emanuel, pretensão. Mas a senhora, é. a senhora acha que o Emanuel Pinheiro é candidato à eleição ou não? Ana, isso eu já falei várias vezes pra ele, isso tem que ser uma decisão pessoal dele. É óbvio que ele, se quiser ser candidato, a prioridade do partido naturalmente é com quem tem mandato. Isso é uma regra de qualquer partido do Estado. Do Estado, aliás, do Brasil. É o caso também do MDB. Então isso tem que ser uma análise dele. Mas e se tiver eleição ano que vem? Estão falando que talvez não tenha. Foi aprovado hoje lá no Estão falando que Não, talvez mas não tenha. pra- Brasília fazer- para barrar, para poder ter só em Dá dó dos 2022. municípios que estão indo mal, porque eu fico com dó. O cara vai ficar mais 2 anos sinceramente, lá? porque Vai ser penalizado mais 2 Eu tenho anos. dúvidas que isso. Mas em contrapartida também tem os municípios que estão indo bem também, que vão ganhar mais 2 anos aí. Então Cuiabá não é a meta. Pode acontecer? Pode. Não vou falar pra você para não ser hipócrita, mas eu não gostaria, porque eu sei que é igual agora, sendo presidente da Assembleia esses dias, não tem vida, sabe? Não tem tempo pra família e pra mulher, isso é muito pior. Não vem dizer que é igual, não é igual. Você É tem tudo o igual, exemplo mas não dentro- é igual não. Você tem o exemplo de dentro de Sabe? casa. Não é igual. Eu não estou conseguindo estudar para a prova da Sofia com ela, eu não estou conseguindo ter horário correto para almoço, porque chega o embaixador, chega no Você tá dando uma entrevista na hora do cumpre o almoço. papel institucional, o presidente, mais do que o secretário-geral. Tanto é que eu falei para o Marcos, só que eu descobri uma coisa agora na presidência, que primeira secretária eu não quero nem saber daquilo lá. Porque se for para cuidar de cargo administrativo, não é o que eu quero fazer da minha vida. Eu prefiro o papel institucional do presidente, que vai para essa questão da discussão de resolução de problemas e tudo e tal, do que a questão administrativa. Então eu posso dizer, Então não é poder resumindo, eu posso Eu dizer que o me lembro projeto uma- da Janaína é ser governadora e ela apoia a reeleição do Emanuel Pinheiro? Pode dizer que sim. Se ele for o candidato do meu partido, eu E tenho que você ser quer ser partidário. governador? Agora, é claro também que isso exige uma composição, que é o que eu tenho tentado trabalhar, junto inclusive com o governo. Eu já sou base de governo também, então essa aproximação, ela tem que existir da prefeitura com o governo. Você acha possível esse alinhamento político do Emanuel com o Mauro Mendes, depois de tudo que já se falou? Não, eu acho que depende muito mais dos dois do que da sociedade e do que foi criado. O que não pode existir é interferência externa, que é o que eu vejo que existe de uma forma muito grande, de assessor de prefeito achar que ele pode ficar enviando mensagem denegrindo o governador e que isso não afeta a relação institucional, isso afeta. Então tem que ter esse cuidado, quer dizer, será que se isso não partir do governo, o prefeito também não vai se ofender? Como eu sou contra do próprio governo fazer isso, eu sou contra que a prefeitura também o faça. Então, eu já disse isso ao Emanuel, já disse isso às pessoas ligadas a ele, e isso é uma coisa que só atrapalha, e o maior prejudicado é o município de Cuiabá. Então, eu nunca vi isso acontecer com o Pedro Táxi, com o Emanuel, eu não vi isso acontecer com o Zé Carlos do Pátio, com o Pedro Táxi, e hoje eu vejo
um relacionamento diferente com relação ao Mauro Mendes, que eu acho que os prefeitos não podem ter. Eu nunca exigi do Emanuel que ele fizesse oposição ao Pedro Tardes, porque eu sei que um prefeito, Precisa do governador. se não for alinhado, no mínimo ele tem que ter respeito pelo governo do estado, com o objetivo de melhorar a condição do seu município. Ele não precisa xingar, mas também não precisa ser melhor amigo. Então, mas esse respeito eu acho que tem que ter. Em relação ao Mauro Mendes, você acha que ele está no caminho certo na condução do estado? Eu acho, Você acha sinceramente que eu ele acho. tomou Só medidas acho- no início que o governo anterior deveria ter tomado e não teve coragem para isso? Acho que sim. Também. E acho que teve a mão leve ainda em algumas questões. Quer dizer, a gente podia ter mexido aí com 12 famílias de produtores e não ter mexido com todas. Porque hoje a gente acabou criando um nível igualitário que quem tem uma vaca para vender está pagando o mesmo FETAB do que quem tem... Tratado como agronegócio. Exatamente, ele é tratado como agronegócio. E os Eu 12, era a favor- os 12 a gente sabe quem são. E eu já falei isso pro governador, eu falei, esses 12 aí, o senhor tinha que ter ido mais fundo, porque eu acho que são os que podiam contribuir mais, talvez até equivalente a esses todos outros aí, e talvez agora a gente não estivesse discutindo a questão, por exemplo, da 510 dos professores, que querem um reajuste, tem garantia legal para isso, e já falei também pro governador com relação à RGA e tudo, que não é que eu seja, eu quero que pague incondicionalmente, mas, enquanto for lei, eu entendo que o Estado tem a obrigação de cumprir. Então, se quer reaver isso, a gente tem que reaver as nossas leis. Então, assim, É mais difícil ser situação do que oposição? Não, estou gostando de ser situação também. Mas bom. ser uma situação, mas uma situação meio assim, né? Não, estou ajudando pra Tá caramba ali, lá na Assembleia. é. Muito, muito. Tem pauta que chega lá quando eu vejo assim que eu acelero assim, o máximo que eu posso acelerar, só que eu tenho uma coisa, que é um diferencial. Como eu fui oposição, e você deve ter acompanhado isso na sessão hoje, eu dou oportunidade também deles se manifestarem. Por exemplo, eu sei que a gente está com pouco quórum, para vocês não esvaziarem, como aconteceu no passado, o que vocês não quiserem votar, me fala aqui que eu vou inverter. O dia que tiver muita gente, a gente vota. Então eu trato com mais respeito. Perfeito. Só que quando é emergencial, essa questão do governo de urgência, Vamos votar e bora. só que aí que tá, quando eu dou também essa brecha para eles, tratando eles com respeito, eles também me dão Fácil essa de conquistar. confiança Contrapartida. de poderem acelerar quando eu falo para eles que tem importância. Então hoje, por exemplo, nós votamos a questão do feijão e do FETAB da Tora, sabe o que estava acontecendo? FETAB sendo cobrado na Tora e na Madeira Serrada. Era duplo, era duplo. O que aconteceu? A gente fez isso no começo do ano. Hoje eu falei pro Gilmar, nós temos que votar isso urgente, quando tem os produtores falando sobre isso, isso é extremamente coerente. Nós fizemos 2 sessões e votamos e matamos esse assunto. Então assim, eu tenho ajudado bastante o governo, inclusive nós não tivemos nem veto derrubado, entendeu? Assim, nesse trabalho junto ao governo, tenho ajudado muito, só que eu tenho exigido também. Como que eu estou exigindo isso? Dessa forma republicana, ó, tem que ajudar a estrada, isso, aquilo, tal. E essa questão dos servidores, eu já me coloquei ao governo à disposição para fazer essa interlocução. Mas eu acho que está faltando ainda o governo forçar um pouquinho mais. E tem ainda Que esse sentido espaço. forçar um pouquinho? Isso que eu lhe falei, por exemplo, essa questão da Ah, tributação, eu achei que você estava falando porque eles Sim. queriam ser principalmente dos tributados. servidores. Servidor. Nós temos produtores que não pagam FETAB em Mato Grosso. Tem decisão judicial para isso. É nesse aí que a gente tem que pensar. Que está deixando de pagar 40 milhões por ano. Esse forçar aí é com relação a isso, não com relação aos servidores, né? E não com relação aos produtores de uma forma geral. Tem que entender que a gente tem que separar. Esses que são os bi, desses aqui que são de médio porte. Esses que foram na Assembleia não é esses que merecem ouvir isso que eu estou falando. Mas tem os que São os merecem médios e ser. pequenos. E por isso que é bom a lei que o Wellington está trabalhando lá da Lei Candir, a compensação, ela tem que ser uma compensação real para Mato Grosso. 500 milhões para a gente é farelo. Nossa, Quer dizer, que nem- 61 Ser bilhões de no mínimo 3 vezes faturamento. isso. 61 bilhões de faturamento. Não, e aí O governo tem além disso, perde que a 5 novela a bilhões, a gente né, não que é a recebe. né? perda. E não recebe. Aí tem que São ficar 500 difícil na mão milhões, lá. Então, e não, e 500 milhões pra gente não serve. Tem Eu que acho ser que se pelo eu menos fosse do três governo, eu ia bilhões. falar, não, 500 milhões eu nem quero. Tem que ser Pelo 2, menos. 3 bilhões, porque usa a nossa estrada, usa nossas escolas, usa a nossa saúde, o agronegócio, a gente E não merece paga. essa compensação para poder equacionar esse problema. Difícil essa discussão aí em Brasília. Difícil. Mas está forte, o movimento é forte lá. O movimento dos prefeitos, junto com os senadores, está bem forte. Tá bom. É a descentralização, não é isso que o Bolsonaro prometeu? Só o Exatamente que nós isso. queremos, né? Tá bom pra você, Ana Carla? Não, tinha mais. Mais alguma pergunta? É? Tinha outras. Não, mas vamos deixa fazer de pra uma tudo pra não próxima. acabar com o meu casamento. É. Ele tá Porque
tira o Tá pé esperando pra do almoçar. almoço. No restaurante O novo. Didi deve estar morto de fome. 2 da tarde. Ele já comeu. Ah, já comi. Tem que- mandar um WhatsApp pra na casa. Pede, ele já pede comeu. pra mandar uma Ô, quentinha. vamos pedir um brasileirinho Mas pra eu pra agradeço deputada aí. vocês mais uma vez. Ela tá dando Ó, tchau. vou deixar aqui a Espero, sua quero caneca. agradecer a todos vocês. Põe lá no seu gabinete. Obrigada. Mais Estou uma fazendo pra um sua kit coleção, já. né? Ah, eu até fui esse Por dia. tomar café da manhã lá em casa É, vocês. duas. Tem caneca lá, Délio do Botelho. Obrigada, André. Obrigada, Ana. Você sabe que eu te adoro. Também. E Boa estamos sorte abertos aí. a todas as pontuações, críticas e tudo da Assembleia para isso mesmo, para a gente ir melhorando, né? Tá bom. Agora, tira o pé um pouquinho. Desacelera. Até Sabe por quê? Seu pai me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Não, mas era quando ele presidente. voltar, eu vou fazer isso. Ele falou pra mim Vou o dar uma seguinte, descansada. numa viagem aí, a gente estava no avião, ele falou o seguinte: eu não vi meus filhos crescer. É verdade. O Wilson falou hoje na Não faço o mesmo. Não faz o mesmo. Não, mas não vou fazer. O Wilson falou uma coisa que eu até Ele fiquei impactada. voltando, Ele falou que não tem Ficar intimidade com os agarrada com filhos. minhas filhas. Exatamente isso. Olha, gente, obrigado pela sua audiência. Jana, brigadíssimo mais uma Obrigada, vez pela agradeço. sua presença aqui. Ana Carla, Obrigada sem palavras de pelo novo, convite. toca aqui. Tamo junto, obrigado, gente. Tchau, Edmota. Tchau você aí, nós vamos ter um Tchau, abraço. Edmota. Obrigado. Até a Tchau, próxima. Ed. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.